para dar continuidade à nossa conversa, se já perde onde que não termina, não era de que você está falando, né? Falei, mas para jovens que associam a participação na política com o envolvimento com o partido. Com o partido, exatamente. Esse é um dos motivos que está para os jovens que está muito, ou também medo, talvez medo. Por um lado, e se eu falei no início, e também tem mais um, né? Às vezes o partido também é olhado como uma forma de mobilidade social, né? E então tem um monte de jovem que todas aquelas representações de uma família suja, mas que acredita nada sabe com aquele coisa lá. Então esse que participa também pode ter um outro problema na Cabo Verde, que é não está chamando de partidarização, mas fragmentação. E não sabe manca por posiciona, como se posiciona ali, que é outro dia estou dizendo ali e você ficar com o B. Então, e que as coisas ali te contribui para jovens, fica com algum receio de dar rosto, mas aquele que te explica para que te vota, mas que te vota para uma descrença. Às vezes tem jovens, tem a ver com aquela coisa que não te chama, às vezes o que põe alguém com expectativa alta, e a eleição tem aquele perigo ali, você promete, às vezes coisa que pôr e cumpre. E eu que promete 4 para nunca cumpre nenhum, para que é quem está aí? Então tem que entrar naquele descanso. E depois da última eleição ali, por exemplo, então li uma reportagem que não hoje, já esqueci na onde, e na São Vicente, por exemplo, que jovens está flaquela própria. Mas que te acredita, para quê? Tudo é a mesma coisa. Aquele mesmo alguém. E sempre, é mesmo discurso. Então acho que é por aí. E já agora, Viviane, eu tive em cima do muro, em cima... Rede, você falava ali, jovens que também fica em cima do muro, boa como mulher. Mas o que foi para bom? Entra nisso. Cima me tinha dito o fato que me teve de lado de alguém que era apoiado para PAICV, né? Logo me acaba para entrar naquele sempre partido. Sempre para falar de partido mesmo, como a sim, nível sim. pessoal. Não, o envolvimento. Então, por isso que para tentar olhar, mas nem que tive lá para ficar em cima do muro, que já logo mas quer dizer, me familiarizar com a família, né? Então, mas já o que acontece com os jovens, né? E aquele que a Redizata falar, hoje em dia tem bastante jovens desacreditados que política. E me particularmente me ficar bastante triste, porque a política está a fazer parte de nós, né? É aquela arena central que é para a construção de futuro. Então, jovens têm que estar mais ativos na política. Mas só que é também aquela outra questão que eu vou dizer. Face a todo esse cenário que a gente já fazer, não mexer. O que é que nós, né, em conjunto, que outros, como pode dizer, que outros ativistas podem fazer, que é para ter jovens, mas não tem que motivar jovens, né? Não tem que buscar aquela motivação, mas maneira que não te fazer aquela motivação. Mas, se calhar é com base em bons exemplos, né? Ou é com valores, ou princípios éticos, ou então pode ser que propostas é que te incluir jovens, né? Então daí não te vai para aquele outro ponto que é a consciencialização política, né? Mas aquela consciencialização política, ele pode bem também de ser familiar, de líderes comunitários, ele pode bem das escolas, né? Porque as escolas, acho que pode ser ou só um espaço de transmissão de informação. Ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser um espaço de formação, né? De formação e desenvolvimento de caráter. Então, se não conseguir conferir a escola esse papel de agente de transformação social, e se nós não tivermos mais perto da comunidade, porque aquilo é que está a faltar, maneira que vou também saber, maneira que vou querer criar maneira que me pode dizer, uma política é que te vai beneficiar determinado público se vou estar lá junto com aquele público. Então é necessário nós estarmos mais perto da comunidade, não saber maneira que é vivido, e só assim, se calhar, não poder conseguir trazer mais jovens, né? E quem sabe, não poder ter aquela mudança política que tanto não está a almejar.
Exatamente. Pronto, Heidi diz-nos que sim, que os jovens têm participação na política, mas quando não te falar desses jovens, temos uma participação forte de mulheres, jovens mulheres, Maria? Bem, eu acho que se considerarmos a sociedade cabo-verdiana, que também ela é erigida sobre essas bases do machismo e do patriarcalismo, em que aos homens é sempre reservado esse espaço mais público. Exatamente. E as mulheres ficam quase sempre, quer dizer, ao longo da história, ficaram sempre com esse espaço mais privado e que também são marcadas predominantemente por esses modelos de construção social que lhes reserva esse status que determina o seu comportamento para o lar, para o serviço, para o cuidado. Se levarmos isso tudo em consideração, podemos sim dizer que estamos num bom caminho e que há sim essa participação da mulher na política, principalmente se considerarmos a recente lei da paridade. Ou seja, esta lei também ela um próprio ganho porque resulta desta luta por uma maior participação das mulheres na política. Entretanto, temos que ver que temos que tentar compreender a natureza dessa própria participação. Se se trata apenas de uma participação que é apenas em termos numérica, que é resultado exatamente dessa própria lei eleitoral, que tem esta consequência, ou se efetivamente se nota essa transformação ao nível da própria consciencialização e sensibilização das mulheres para a sua própria participação na política e até mesmo para a própria politização da sociedade civil de um modo geral. Okay. Eu acho que é nisto que reside a própria mudança. Portanto, temos que analisar do que é que se trata a questão da lei da paridade e da própria participação das mulheres na política em Cabo Verde, porque se formos ver, o Heidi está aqui para dizer se é sim ou se não, as próprias leis e normas têm um poder muito relativo quando se trata de situações de preconceito, porque ainda que sejam também muito importantes e essenciais realmente para garantir todo este avanço da própria sociedade. Mas é preciso muito mais. Ou seja, tem um problema grave na sociedade cabo-verdiana perante dois modelos. Tem um modelo colonial que é machista e tem um modelo que não está falando informal que é matrilinear, que é mulher no comando. Mas no governo tem uma república de mulher, Batuque está representando. Né? Para não sabe quem, ou seja, não divide aquela ideia ocidental do público e do privado. Que é aquele que está falando, é mulher privado, homem público. E ele é reproduzido na participação política. Vou dar um exemplo na questão do associativismo. Tinha um estudo que fizeram na 2019 que mostra que a maior parte de pessoas que participam naquele que ainda tinha uma política comunitária é mulher, mas só homem que todo. E depois tem um outro problema na Cabo Verde que chama de paradoxo de género. Nunca na Cabo Verde tem tanto mulher no nível de decisão. Pode ser alto, mas no nível intermediário. Okay. Mas continua a ter que as coisas ali. A própria mulher te representa aquele sistema machista. Okay. O machismo é uma mentalidade. O próprio que te cria homem machista. E nós mesmos não estamos cultivando, né? Claro. Então, tem que fazer um trabalho muito profundo, psicológico próprio, para fazer aquela libertação. E depois, nós que não falamos mulher na política, não fala só de política formal. E para mim que tem maior representante de política que a figura de Revirante. E na mão da diplomacia. Então, quem que descobre caminho para Fortaleza, para Canário, foi tudo Revirante. E ele teve essas traças. E mesmo na época de campanha, mas que você está envolvido mesmo dentro de política. É que eu estou aqui dentro de campanha, tem duas figuras que políticos estavam essas traças. Um é aquele alguém mais confusão, por razões óbvias, pronto, vou mesmo confusão lá, e aquele outro é aquela figura mais que une pessoas, é aquela figura que mais une quem? É mulher. Mas depois nem porque estou na lista. Ou seja, tem um monte de luta por fazer. E depois, hoje está a falar de na solidariedade, né? Na questão de solidariedade, mas também é uma questão. Solidariedade, não estou de sim, existe, não estou de na bairro. Estou de é na extrato mais alto. Que é uma competição machista. Como tudo mulher que chega político, que você repara, é que reproduz simbolismos de macho. De macho, ok. Boca todo um grande representante político a nível internacional. Uma mulher com poder, está visto que ele pode falar um vestimento mas feminino. Pois, vamos entender. Mas é poder.
Botacha, por exemplo, não tive na Cabo Verde, tive figuras que chegam alto, lá de riba, e esse se torna mais agressivo. Este beast de homem. Como botar um sistema, bom, se quebra com o sistema. Esse sistema começa a tirar cabo dele. Para evitar que esse paradoxo, como Cabo Verde avança na questão de género, paridade. É um grande exemplo, mas lá está, ainda continua a ter esse problema. E já agora, para nunca te fala também de paridade jovem. Pois. Para depois que o parlamento gosta de ter uma mulher, e não é jovem. E juventude. Porque tu é jovem, ainda tem jovem. E jovem na Cabo Verde de 35 anos. Nem de 35 anos, mesmo sub-14. E isso que está parecendo mais jovens que está... É que a questão de jovem que está envolvido, talvez... Jovem que está sente, e aquele estudo que me foca no início, 62% foi que vota, e acho que 40% ou 50% que se lembra, da Flamengo que está sente representar. Que tinha como que está jovem. Bom, pessoal, nós vamos fazer mais uma pausazinha. Deixa só acrescentar na questão do jovem. Então, daí que é importante nesta mudança também está começar lá, ou que vou começar na escolha da candidato é que te representou, né? Mas que é que pode representar, mas que este candidato, por sua vez, tem que ter projetos e que te espelhar jovens e que te incluir jovens. Porque o que vou escolher é mais fácil do que o que alguém escolher para bom, que é para bem, vou votar nele. Basicamente naquele licença, só para acrescentar. Ok, perfeito. Nós vamos fazer mais uma pausazinha na nossa conversa para